Estamos de volta com mais uma edição do podcast da Docton TV, o Sem Ponto Final, e hoje vamos falar com a Carolina Fernandes, ela que é advogada e presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar da OAB de Caratinga. Você sabia que existe essa comissão na OAB de Caratinga? Não? Pois é, nós também não sabíamos, né, Sim, Débora? Novidade pra gente aqui também. Uma boa notícia, né? Que é mais um órgão aí de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, nós achamos tão interessante esse tema que resolvemos fazer esse convite à Carolina. Obrigada, Carolina, pela sua participação, que hoje vai explicar para a gente um pouco sobre a criação dessa comissão, né, como que ela atua. A gente já ficou sabendo nos bastidores, né, Débora, que ela é novinha, tá começando agora. Tá começando agora. Mas que precisava. Aliás, acho que eu falei violência contra a mulher, mas violência doméstica e familiar, né? Isso, exatamente. No âmbito de toda a violência. Né? Exatamente. Primeiro, obrigada, viu, meninas, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Então, realmente, a comissão ela é recente, tá? A comissão ela começou em março desse ano. No final de março, dia 31 de março, foi publicada a portaria com a criação da comissão. A ideia, inicialmente, era criar, sim, uma comissão de enfrentamento à violência contra a mulher. E aí nós precisamos, foi necessário, né, a gente ampliar para poder também abarcar a violência doméstica e familiar, porque aí a gente consegue atingir também as crianças, né? Enfim, todo tipo de violência. E o objetivo dela é basicamente educativo, informativo, né? Inicialmente. Então, inicialmente, o nosso propósito ele é passar informações para a nossa população sobre a violência doméstica e familiar, enfrentar, né, esse assunto que ele é tão importante, tão relevante para a nossa sociedade e que, infelizmente, é algo que acontece muito, né, é algo que a gente vê a todo momento, todos os noticiários, a gente tem sempre uma notícia de violência contra a mulher, violência ali contra a criança. Então, o objetivo é basicamente esse. E ainda são índices crescentes, né? A gente ainda não vê falar de uma melhora, infelizmente, né? Ô, Carolina, interessante você falar, porque a Lei Maria da Penha, a maioria das pessoas ligam ela em relação ao combate à violência contra a mulher. Mas a gente sabe que ela é uma lei que abarca todo o núcleo familiar. Você pode utilizar em caso de agressão filhos com pais idosos, né? Em várias situações do núcleo familiar, né? Sim, exatamente. Muitas das vezes a gente imagina que, por exemplo, a Lei Maria da Penha ela vai ser aplicada à mulher que sofreu agressão. Mas e a criança, né? Ela fica protegida? Por exemplo, no caso do pai, né, agredir a mãe, e aí automaticamente também, porque a consequência é a agressão à criança, essa criança, ela tem o seu direito ali, a sua proteção, né, pela Lei Maria da Penha, ou ela não tem? A medida protetiva abarca essa criança também? Sim. Né? E o direito de visita? O direito de visita pode ficar suspenso? Sim. Então, assim, são várias questões que, às vezes, a gente não sabe, não tem conhecimento. Então, por exemplo, muitas mulheres chegam até mim e falam, mas beleza, tudo bem, ótimo, eu vou estar sendo protegido, mas meu filho, né? Ele vai ter que continuar indo com o pai aos finais de semana, né, para a casa desse pai? Né, ele vai precisar ficar com ele durante determinado período? Essa convivência vai ser normal? Não, não vai. Não vai porque a criança também tem que ser protegida, né? E essa questão da orientação é muito importante, que muitas vezes a pessoa, quando não é uma agressão física, às vezes a pessoa nem entende que está passando por uma situação, né, de agressão. Exatamente. E é o pior. Porque o pior no sentido de conhecimento mesmo. Porque a agressão física, a gente sabe, né? Que nós estamos sendo agredidos fisicamente. Mas a agressão psicológica, por exemplo, a gente... Muitas das vezes as mulheres não conseguem identificar, né? E acreditam que aquilo ali é algo comum, algo normal, né? Da rotina familiar mesmo, desgaste de um casamento, por exemplo, de um relacionamento, não é. Ou através de uma cultura também, né? Exato. Que impôs que isso é normal para a mulher aceitar. Exatamente, exatamente. Ou então a própria cultura, por exemplo, ela sempre viu a mãe sofrer uma violência doméstica, por exemplo, do pai, né? Sempre viu as irmãs, ou colegas, amigos, enfim. E muitas das vezes acho que aquilo ali é algo comum, algo que acontece em todas as casas. Privar a mulher também é um ato de violência? Sim, com certeza. E eu vou te dizer que, para mim, né, claro, tirando a violência física, para mim é um dos piores, porque você menospreza, você despreza, você diminui, né, a mulher.
dentro daquela situação. Então, por exemplo, você priva ela de trabalhar, você priva ela de estudar, de se desenvolver no mercado de trabalho, de ter um relacionamento social. Então, acho que esse desgaste psicológico ele é extremamente grave, extremamente sério e que muitas vezes as pessoas acham que isso é normal. Ah, não, ele está me protegendo, ele me ama, não quer que eu saia de casa, por exemplo, ele me mantém, né? Uma coisa é você querer realmente viver uma situação, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, isso não tem problema nenhum, ninguém está julgando isso. A questão é quando essa decisão não é sua. Essa decisão é do outro, né? Então, o outro decide que você tem que ficar dentro de casa, cuidando das crianças, cuidando da casa, né? Dando conta de tudo. Aí a conversa, ela fica um pouco mais séria. Carolina, e como que faz? Porque a gente sabe que muitas mulheres têm medo de denunciar. Qual que está sendo a alternativa? O que elas podem fazer para pedir esse socorro? Inclusive, como a comissão pode atuar, né? Sim. O nosso objetivo é justamente esse. É conscientizar. É falar, mulher, você tem sim o direito de denunciar e você vai ser protegida, né? Se você tomar essa atitude, tomar essa decisão de denunciar. E qual que é essa proteção? É a proteção que ela é prevista na Maria da Penha, na Lei Maria da Penha, né, que são as medidas protetivas que nós temos, e que são várias a depender da situação. Por exemplo, a questão da distância, né, o agressor ele não pode se aproximar da vítima, e não pode se aproximar da família da vítima, muitas vezes não pode se aproximar do filho. Então, caso ele se aproxime, o que eu devo fazer, né? Porque talvez é essa a dúvida. Sim. Se aproximou, tem medida protetiva, 190, Polícia Militar. Né? Porque descumprimento de medida protetiva, isso é crime. É crime, né? Isso é crime. E se tiver em flagrante, vai preso. Então, as mulheres hoje, a gente precisa fazer esse barulho que eu falo, chamar atenção para esse assunto relevante, justamente para poder a mulher ter coragem de denunciar e entender que ela tem medidas ali legislativas que vão estar protegendo. E a comissão, o objetivo não só da comissão, mas eu acho que todos os órgãos que visam essa proteção à mulher é justamente efetivar essa proteção. Porque a gente sabe que está muito bonito na lei. Né? Na lei está lá bonito, mas e aí? Será que isso na prática funciona? E o nosso objetivo é esse, é fazer funcionar. Hoje, em Caratinga, por exemplo, a gente tem a delegacia especializada, a Delegacia da Mulher. Nós temos o CRAS, que inclusive nós vamos ter um evento agora, quarta-feira, né? Dia 23, quarta-feira, acho que né? Dia 23, às 13h30, o evento que está sendo produzido, né, promovido pelo CRAS, em parceria com a nossa comissão e outras comissões também que estão apoiando. E o CRAS ele já tem essa função, né? Eles, na verdade, eles já possuem ali uma organização interna para fazer o atendimento dessas mulheres, atendimento psicológico, por exemplo, né? O atendimento... a questão social. Depois da denúncia, quando a mulher vai precisar desse suporte, o CRAS ele deve ter um papel bem importante nessa rede de acolhimento aí, né? Muito, muito importante. Porque muitas das vezes a mulher, ela se sente sozinha, né? Ela se sente abandonada. Porque a gente sabe que existe ainda muito preconceito, né? E muitas vezes as pessoas ainda colocam em xeque a palavra da mulher, né? Então, por exemplo, eu fui, denunciei, ok. Mas a própria família, às vezes, duvida. Por quê? Porque o agressor, ele é agressor dentro de 4 paredes. Ele não é agressor na rua, na frente das pessoas, na maioria das vezes, né? A gente sabe que tem também. Mas na maioria das vezes, ele é agressor entre 4 paredes. E como que eu provo? E aí é muito importante também, porque quando eu chego na delegacia da mulher, para poder relatar uma agressão que eu estou sofrendo dentro de 4 paredes, por exemplo, eu não preciso ali de testemunhas. Eu relato aquela agressão e, é claro, se você tiver provas, vídeos, fotos, importantíssimo você levar para poder ajudar a comprovar. Mas naquele primeiro momento, fui atendida na delegacia da mulher, relatei o que eu estou vivendo, aquilo ali vai se tornar
um boletim de ocorrência, essa medida protetiva provavelmente vai ser deferida pelo juiz e a mulher vai estar protegida. E o processo vai correr. Aí, durante o processo, você começa, né, a apresentar suas provas, enfim, tudo aquilo que você tem ali, que você colheu, e durante muitos anos, porque, infelizmente, a violência ela não é de ontem. Ela é longa, exatamente. Muito tempo, né? Então, assim, essa proteção é muito importante. Não preciso de provar tudo ali. Não. Né? A minha palavra é para ter a minha segurança. E isso é muito importante também. Fica aí, então, o convite, né, para as mulheres, quem estiver nos assistindo, se a quiser gente pode saber até falar, né, mais, um pouco desses eventos que vão acontecer, né? De alguma informação sobre... ou fica sabendo que alguém que está sendo vítima de violência doméstica e familiar, quarta-feira, a partir de 1h30 da tarde, vocês podem chegar e procurar a equipe especializada, vai ser no CRAS. No CRAS, aqui na João Pinheiro. CRAS João Pinheiro. E vão ter palestras? A partir de 1h30, Sim. tá? Sim. Podem procurar o pessoal da equipe, Pode. esclarecer suas dúvidas, tá? Estão todos dispostos aí a conversar com vocês. Estão, sim. E ainda vão ter outras ações, né? Essa, por exemplo, tem uma blitz educativa, gente, programada, é uma iniciativa da comissão. Então, Ou na tem alguma verdade, parceria? é uma iniciativa conjunta. A nossa iniciativa também tem seria parcerias. feita em outra data, mas acabou que a gente juntou todos os órgãos para poder fazer um barulho bem alto, entendeu? Então, a gente vai participar as comissões, a Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, que é a minha, vai participar a Comissão OAB Jovem, OAB Direito na Escola, OAB Mulher Advogada, a Polícia Militar, Polícia Civil, o CRAS. Estaremos todos ali juntos, panfletando, passando as informações necessárias para as pessoas que estiverem passando pela rua. E vai ser aqui no centro? Vai ser na Praça do Relógio. Na Praça do Relógio. E assim, nesse momento, vocês provavelmente vão ser só distribuição de panfletos mesmo. Isso, e também caso alguém tenha alguma dúvida, né, esteja sofrendo violência doméstica, eu não quero formalizar nada nesse momento, mas eu quero ir lá, entender como que funciona. A gente vai estar lá tirando as dúvidas. E é muito importante esse ponto também, porque às vezes as mulheres ficam com receio de denunciar, e aí, tudo bem, ela está falando ali num podcast, né? Ela está falando ali numa televisão, mas e pessoalmente, será que isso funciona? Então, podem chegar até a gente, né? Toda a equipe vai estar lá, a gente vai estar panfletando. Teve dúvida, pergunta. Então, vamos ter autoridades participando também. A própria delegada da mulher, Delegacia da Mulher, a doutora Tatiana, né? As escrivãs, os investigadores, todos estarão lá também. Então, tendo dúvida... Nós até gravamos, tivemos a oportunidade de gravar com a doutora Tatiana também, e é muito bacana agora eu vou te receber aqui para a gente fazer isso, empoderar essas mulheres, não tenham medo, tem apoio, tem rede de acolhimento e tem o direito para vocês, né? Então, assim, não tenham medo, denunciem seus agressores, né? Sim. E assim, no dia a dia, elas podem procurar a comissão para pedir uma orientação, um aconselhamento? Pode me tem procurar. Algum local? Tem sim. Eu faço atendimentos lá na OAB para tirar dúvidas, às quartas-feiras, a partir das 4h. Mas aí precisa só agendar um horário antes para poder saber se tem disponibilidade, né? Se eu não estou em alguma audiência. Então, a gente pode fazer sim um atendimento, tá? Sempre às quartas-feiras que acontece, a partir das 4h. Ou então... Caso queiram também, podem se direcionar à própria delegacia, que lá as pessoas estão aptas a atender todas essas mulheres, né? Tanto a própria delegada quanto as escrivãs, os investigadores estão lá todos preparados para poder receber todas as mulheres, inclusive só mesmo para sanar dúvidas. Eu não quero medida protetiva, eu quero tirar uma dúvida. Pode tirar com eles, pode tirar com a gente, né? Pode mandar no Instagram também, eu sempre respondo, sempre recebo algumas dúvidas, algumas perguntas também, pode me mandar no Instagram, que eu sempre estou respondendo. Porque pode ter algumas mulheres, né, ou qualquer pessoa que queira ajudar alguém que esteja passando por isso, que não quer ter esse contato diretamente com uma delegacia ou com um policial. E às vezes até a própria vítima, né? Que tá vindo tateando ali com medo ainda, quer procurar uma advogada, uma pessoa, e tudo isso é gratuito, né? Esse atendimento, isso claro. Esse atendimento de orientação, totalmente gratuito. Totalmente. A OAB fica em qual endereço? A OAB fica aqui na João Pinheiro também.
pertinho, eu não vou saber agora de falar o número exato, mas esse atendimento, essa consulta, essa conversa, ela não tem custo nenhum. E o objetivo da comissão é esse. Né, é atender e também atender principalmente as pessoas que têm a necessidade de ter um apoio jurídico de forma gratuita, né, porque a gente sabe que nem todo mundo tem condições de pagar um advogado, então nós estamos também à disposição para poder tirar essas dúvidas. Aí a comissão tem como direcionar Aí a pessoas, gente direciona, né? Exatamente, se for o caso a gente direciona, por exemplo, para a Defensoria Pública, né, nós estamos com outros projetos aí que, se Deus quiser, daqui a pouquinho está pronto para a gente poder fazer atendimentos bem específicos, inclusive de ações judiciais, né, para poder ajudar de forma gratuita também. Não tem nada ainda decidido, definido, mas o nosso objetivo com a comissão é esse, é ampliar. Acho que o primeiro passo e mais importante é começar a falar sobre o assunto. Eu acho que só da pessoa procurar saber uma informação, acho que já é o início da libertação dela. Exatamente. Procurar ajuda. Exato. Saber se ela é ou não vítima. Não tem problema algum. Falei assim, doutora, eu estou te procurando, eu estou passando por isso, isso, isso. Eu sou uma vítima de violência doméstica familiar? Você está lá também para isso, não é Sim, isso? Com certeza. E vou te falar mais do que isso. Às vezes, a pessoa não quer ir até mim, né? Ou então mandar uma mensagem, se identificar. Talvez ela queira participar. A gente sempre está aí, ó, por exemplo, a partir de semana que vem a gente vai estar em várias escolas públicas, a gente vai estar no CRAS, a gente vai estar na Faculdade Docton, para quê? Passando informação. Então, ali também é um momento de tirar dúvida, de levantar a mão e falar assim, nossa, que legal, que interessante, mas isso aqui, né? Ou chama ali no cantinho, Ou chama no cantinho, conversa. Exatamente, porque às vezes está com vergonha ainda, né? Não conseguiu ainda identificar que de fato está sofrendo violência doméstica, também não quer falar para as outras pessoas que está sofrendo. Ali é o momento de ter informação. Né? Na rua, no dia da Blitz educativa também, de nos questionar sobre o assunto, querer entender um pouco mais, isso tudo nós sempre vamos estar à disposição. E outra coisa, a comissão, como a gente falou no início, ela tem um objetivo educativo. Então, se uma empresa privada quiser nos convidar para uma palestra, por exemplo, bacana, a gente se disponibiliza a fazer. Ótimo. Tudo, né? Claro, gratuito. A gente não vai cobrar por isso, porque é uma informação que todos têm direito de ter acesso de forma gratuita, né? Sem ter custo para isso. Então, tendo disponibilidade, nós vamos também até as empresas palestrar, conversar um pouco com os funcionários que estão ali. Porque a gente fala, tudo bem, o nosso objetivo é a mulher. Mas o nosso objetivo também é passar informação para os homens, para poder entender que aquilo ali que ele está fazendo é violência doméstica. Tem que educar esses homens também, Exatamente. Né? Então, assim, muitas vezes a gente acha, tudo bem, a OAB, a comissão, ela tem sim uma função social. Tem, mas essa função social também pode atingir o público privado, né? Sem custo nenhum. Então, o objetivo é esse, é passar informação para a sociedade. Doutora Carolina, eu tenho uma outra informação. Nessa conversa nossa, me veio assim na cabeça. Uma fala que você disse agora, dos homens. Quando a gente fala violência dos homens, não é especificamente só para marido ou companheiro. Esse homem pode ser um agressor, alguém da comunidade, pode ser um filho, pode ser um tio. Pode ser então, o pai eu acho que é interessante, com o filho. Porque, né, a mulher agredida, geralmente a gente pensa que é pelo companheiro, pelo namorado, mas não. Não. O simples fato da mulher ser agredida por um homem, por ela ser mulher, dentro do relacionamento daquela mulher, relacionamento, leia, né, escutem, de forma ampla, não de forma restrita, relacionamento social. Isso. Certo? Então, um amigo, né, um tio, um pai, um avô, um namorado, não só o companheiro e o marido, o próprio filho. Exatamente. Então, é bem amplo, não é tão específico como a gente imagina, não. Porque, realmente, a gente fala que é o marido, que é o companheiro, porque é o que mais acontece. É o que está mais próximo também. Mas não é exclusivamente. Assim, né? Não é.
né? É uma coisa que a gente vê, infelizmente, também dentro do núcleo familiar, é a agressão, quando pais idosos que às vezes sofrem abusos pelos filhos que estão, exatamente. que estão ali como cuidadores, né? Isso também cabe na proteção da Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha, é importante a gente entender que o objetivo dela é mulher. Então, seria, né, no caso, o filho contra a mãe, por exemplo. Se for o pai, a gente já tem uma lei específica, né, que é a Lei de Proteção ao Idoso, é o Estatuto do Idoso. Então, tem outras leis que também fazem a proteção dessas pessoas que são vulneráveis, né, na nossa sociedade, que são crianças, né? Além da Maria da Penha, a gente tem ali o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, né? No caso do idoso, a gente tem ali o Estatuto do Idoso. Então, a gente tem várias leis para poder fazer essa proteção. E a Lei Maria da Penha, ela é voltada, né, para a mulher, e ela é tão importante, e a sua criação, eu não vou falar sobre a história dela aqui agora, mas é um assunto também bem legal da gente conversar, né? Mas ela no seu texto da lei, ela traz ali várias definições, né, dos tipos de violência que a gente tem, que não é só a física, a gente viu que é psicológica, que é moral, que é patrimonial, que é violência sexual. Então, ela traz no seu bojo ali as definições de violência, ela traz ali também a criação de diversos órgãos que visam a proteção da mulher, né? A gente já tem em vários estados, em várias cidades brasileiras, um grupo de apoio à mulher, Casa da Mulher, né? A gente hoje aqui em Caratinga não temos ainda, então a gente tem ali a proteção pelo CRAS, a gente tem a proteção da Delegacia da Mulher, agora da nossa comissão, mas tem outras cidades do nosso país que já têm essa proteção mais ampla, né? E o objetivo é expandir isso para todas as cidades, se Deus quiser, mas a gente já tem, então, algo que veio da Lei Maria da Penha. Nos locais onde as mulheres possam ser encaminhadas, Exatamente, né? Um atendimento multidisciplinar, porque muitas das vezes a mulher chega até a delegacia, mas ela também precisa de uma psicóloga, por exemplo, né? Um assistente social. Então, ela precisa de um apoio, ela precisa de uma palavra ali que vai ser uma palavra mais de afeto, né? Porque ela precisa, ela necessita, ela está saindo de uma situação extremamente grave de violência, né? E pode acontecer da própria família ali estar a julgando por conta dessa decisão de denunciar, né? A gente sabe que isso acontece e muitas mulheres têm medo disso, de ficar sozinha. Não, a gente tem um amparo, né? O amparo legal, vai ter um amparo ali, o atendimento de uma psicóloga, por exemplo, né? O trabalho do CRAS, assistência social. Então, não tem por que ficar com medo. A proteção, ela está aí, né? É claro, a gente sabe que não é tudo perfeito. O objetivo é fazer com que se torne. A gente sabe que tem situações extremamente graves, né, acontecendo, a gente também não pode fechar os nossos olhos, mas o nosso objetivo é fechar essa mulher dentro de um ciclo de proteção. Por mais que hoje esse ciclo ele ainda tenha alguns buraquinhos, né, algumas coisas que a gente precisa fortalecer, o nosso objetivo é abrir isso para o público, é falar sobre o assunto para a gente poder ter essa proteção do Estado. Porque também não adianta eu vir aqui e falar assim, tudo perfeito. Não é, eu sei que não é. Claro. Né? Então, a gente precisa justamente fazer podcasts como esse para a gente poder falar assim, olha, né, Estado de forma geral, órgãos públicos, vocês precisam atuar. Nós estamos falando de algo sério, não estamos falando de algo que é desprezível. Não, é uma violência, é ameaça de morte, é feminicídio. Então, começa numa violência psicológica. Isso vai aumentando. Daqui a pouco tem uma violência física, daqui a pouco tem um feminicídio. Daqui a pouco a gente tem mulheres... Daqui a pouco não, a gente já tem, né? Mas a gente vê que os registros, quando chegam ao feminicídio, aí você vai ver aquela mulher, né? Já registrou milhares de ocorrências por ameaça. É triste, né? Algumas porque voltando pro companheiro. É a falência do Estado. Realmente ele não conseguiu acudir aquela mulher que registrou várias ocorrências de ameaça e acaba morta, né? Sim, complicado. Sim. Então aqui o papel não é enfeitar e falar que está tudo perfeito. Não está. O nosso objetivo é fazer com que isso fique perfeito, né? Ou pelo menos próximo da perfeição. A gente sabe que hoje a gente não tem. Mas também não é uma justificativa para deixar de denunciar. Porque tudo que pode ser feito dentro do que nós temos hoje, a mulher precisa procurar essa proteção. Esse todo,
né? Ela precisa procurar essa medida protetiva, ela precisa, por exemplo, procurar polícia militar, caso haja o descumprimento da medida protetiva, que é o que vai resguardar ali a mulher, né? Essa denúncia, ela é importante. E aí, às vezes, a mulher pensa, né? Poxa, tudo bem, eu vou denunciar. Tem uma medida protetiva, mas todo dia ele tá aqui na minha porta. Já chamou a polícia? Chama a polícia. Chama a polícia militar, diz que 190. Chama. Na hora que ele chegar aqui, grava, filma. A gente precisa também criar o hábito. A gente tá com o celular o tempo inteiro. Criar o hábito de gravar. Sempre quando chega cliente, e aí no escritório mesmo, eu falo, vamos começar a gravar tudo isso? Né? Porque às vezes a gente não pensa na hora, você tá ali nervosa com a situação, o celular tá na sua mão. Vamos gravar. Pra gente poder criar provas. Ah, doutora, mas, poxa, minha família tá me julgando, não acredita que eu vivo isso, porque fora de casa ele é maravilhoso. Ele trata todo mundo bem, ele trata a minha família muito bem, ele trata a minha mãe como se fosse mãe dele. E eu não quero que a minha família se volte contra mim, o meu filho se volte contra mim. Vamos fazer o primeiro passo, medida protetiva para poder te assegurar. Né? Assegurar, pelo menos, que você não seja violentada e que não seja morta. Essa é a realidade. Depois que a gente fez isso, a gente se preocupa com o familiar. Aí a gente começa a preocupar em fazer as provas. É gravar, é filmar, enfim. Mas esse não é o momento. Primeiro tem que proteger essa mulher. O momento é a proteção. Né? O momento é a proteção. E a proteção começa na delegacia. Não tem outra saída. Não tem. Né? Eu sei que não é bom, não é um ambiente legal, delegacia de polícia não é, realmente, né? Mas a gente tem uma delegacia especializada para isso. As profissionais que estão lá são profissionais capacitados para fazer o atendimento dessas mulheres. Né? E a doutora Tatiana, inclusive, falou que hoje a equipe é toda feminina, né? Toda pra feminina. Atender essas mulheres. Exato. Para que elas se sintam mais à vontade. Mais acolhidas e mais à vontade mesmo. Né? Fazer a denúncia. Exatamente. A vontade de fazer a denúncia. Exatamente. Então, as pessoas estão sendo preparadas para fazer esse atendimento. Isso é muito legal, isso é muito bom, sabe? Isso gera uma confiança muito maior, tanto nas próprias mulheres como em nós, advogados do meio mesmo, jurídico, né? De falar assim, não, vai lá. Vai que você vai ter um atendimento legal, vai que você vai ser resguardada, né? Vamos fazer o pedido da medida protetiva, descumpriu, liga para a polícia militar vai chegar, vai fazer o atendimento, vai prender em flagrante. Inclusive, a polícia militar está com a viatura exclusiva para só para atender Maria da Penha, violência familiar e doméstica. Eles fazem Eu vi o adesivo esses dias. Eles têm aquela lista daquelas mulheres que estão com medidas protetivas, eles fazem uma espécie de ronda nos endereços. Isso, eles inclusive estavam parados, conversando. Eles vão até os endereços. Foi mesmo. Olha que bacana. Isso é muito bacana. Né? A partir do momento que você tem uma viatura exclusiva para isso, pode estar acontecendo o que for. Aquela viatura com aquela equipe é para atender as mulheres. Exato. E aí mais mais uma força que a gente ganha, né? Mais um apoio que a gente ganha. E uma confiança das mulheres. Porque a gente sabe, como a gente falou. E o que você falou, elas vão criando confiança, né? Inclusive, né, nas autoridades, nos órgãos de autoridade, no acolhimento. Vão vendo todos esses órgãos funcionando de fato, né? Sim. Isso também encoraja. Sim. E é ter coragem de denunciar e de não tirar a medida protetiva, que é o mais importante. Porque, às vezes, o agressor, ele é manipulador. Ele manipula a situação. Né? Então, o agressor, muitas das vezes, ele agride, seja psicologicamente, seja fisicamente. E aí, depois, ele se mostra arrependido. Então, a mulher foi na delegacia, pediu uma medida protetiva, está resguardada. Mas ele se mostra arrependido. E ele quer voltar, promete que não vai acontecer novamente, que ele não sabe o que estava fazendo. Né? Enfim, não vou generalizar, mas a maioria das vezes isso se repete. A gente sabe que acontece E muito. vai acontecer de novo. E aí, nesse tempo que a gente chama de lua de mel, né, a fase ali da violência doméstica, ela tira a medida. Exatamente, ela tira a medida porque confia no agressor. E aí tirou a medida protetiva, acontece de novo. E aí é um ciclo viciante, porque acredita, né, na manipulação. E eu acho que um outro objetivo que a gente tem é mostrar para essas mulheres esse ciclo, como que ele funciona.
Olha, fulana, você percebeu que a primeira agressão que você sofreu foi tal ano. Tudo começou a andar normalmente, né? Dentro dos conformes, com toda a promessa que ele fez para você de uma vida maravilhosa. Nem um mês depois, tá? Mas enfim, 1 ano depois, tem de novo a agressão. Ok, mais uma vez. Opa, não, peraí, ele me agrediu, mas tem 1 ano. Me pediu desculpas de novo, foi realmente, estava com problema no trabalho, estava com problema em outro lugar, enfim. E aí volta novamente, e agride, volta, e agride, e volta. Então, assim, esse ciclo vicioso é justamente por conta dessa manipulação e não é culpa da mulher, é culpa do manipulador. Claro. E é culpa da falta de informação. Porque realmente ela acredita que aquilo ali vai melhorar. E por isso ela precisa de um apoio de um psicólogo, de uma psicóloga, por exemplo, né, para poder mostrar para ela, olha, tá passando, deixa eu te falar, vamos lá, vamos esclarecer, vou te mostrar aqui tudo que você me contou, vou desenhar para você. Você acha que isso é normal, que isso é comum? Então, a psicóloga entra também para poder ajudar a entender que ela está sofrendo violência doméstica e que aquilo não vai acabar ou vai acabar mal. Né? Que é o mais triste. Que é quando a mulher ela sofre o feminicídio. É quando o agressor, ele mata. Então, a gente chega ao extremo. É o fim da linha. É o fim da linha. E talvez por falta de informação. Mas né? é isso aí, gente, que a doutora Carolina falou, vamos fazer barulho. Exato, vamos fazer barulho, vamos levar a informação na casa dessas mulheres, porque elas precisam entender o que é violência doméstica e que elas estão, de fato, sofrendo. Muito bem. Né? Nosso bate-papo foi ótimo, hein? Ótimo, muito foi esclarecedor. Muito bom. E semana que vem a Docton TV vai continuar acompanhando todas as ações desenvolvidas. E o nosso espaço é sempre aberto, doutora Carolina. Sempre que tiver alguma informação, avançou um pouquinho mais aí a comissão. Sim, verdade. Nos procure, porque pra nós estamos divulgar, de né? portas abertas para ajudar a divulgação dessas informações. É importante. Obrigada a viu? vocês pelo espaço. É muito importante o que vocês estão fazendo, principalmente porque a gente sabe que é uma rede extremamente importante, que vai levar a informação para todas as casas, né? Não só de Caratinga e região. Então, é um trabalho extremamente importante. A gente precisa do apoio de vocês, porque sem vocês a gente também não faz barulho. Sim, né? Então, a gente precisa do apoio. Tem que ter mais pessoas. Tem que ter. Barulho. Obrigada, muito viu? obrigada. Pessoal, nós vamos deixar agora aí as redes sociais, o Instagram, né, Tem um Instagram da comissão? A comissão ainda não tem, a comissão ela é muito recente, mas tem ainda OAB, mas tem da OAB, sim, tem o meu Instagram que eu respondo por ele também. Tem muitas aí na tarja para vocês. Isso, tem muitas informações lá também do meu dia a dia. Eu levo, né, informações para essas mulheres através dos meus videozinhos lá também, então podem acompanhar. E vamos aproveitar e deixar aí na tarja também da Delegacia Especializada da Mulher da Frida, que nós deixamos no programa da doutora Tatiana, vamos deixar aí também os canais de comunicação, tá bom? Denuncie caso você esteja sendo vítima. E se não tem certeza se está sendo vítima, procure aqui a comissão, a doutora Carolina, para saber se realmente você precisa de ajuda ou não. E a Docton TV, o podcast, vai ficando por aqui. Te espero no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.